Lucas capítulo 15. Este capítulo é uma das grandes pérolas do Novo Testamento. O Dr. Lucas, quando fez a opção de ouvir a voz do Espírito Santo e escrever este capítulo, ele relata de forma extraordinária a vida da igreja, ou seja, a minha vida, a sua vida. E desta forma, Lucas coloca de forma direcionada pelo Espírito Santo algo lógico, algo organizado, algo que nós possamos ser surpreendidos. E assim como o Salmo 23, é impossível ministrar o Salmo 23 sem olhar para o Salmo 24 e o Salmo 22, Lucas 15 é impossível ministrar a parábola do filho pródigo sem olharmos para o contexto como um todo. Então eu quero que você, junto comigo, leia apenas os 2 primeiros versículos. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Pode tomar os seus lugares. Muito bem, não feche a sua Bíblia, porque nós estaremos falando em Lucas 15 em várias formas. Primeiro, normalmente, estas 3 parábolas, elas são ministradas para as pessoas que estão desviadas. Mas quando nós olhamos o texto bíblico e fazemos um estudo mais aprofundado, estas 3 parábolas, elas se destinam à restauração da comunhão. Ou seja, tanto a dracma perdida, quanto a ovelha que foi resgatada, quanto o filho pródigo já pertencia a um contexto. Por exemplo, quando nós olhamos a dracma perdida, ela já fazia parte daquela casa. Ela estava ali naquela casa. E Lucas coloca de forma tão detalhada que a mulher pegou a vassoura, começou a limpar a casa e naquela limpeza descobre que a dracma estava perdida. Mas a dracma já estava na casa. Isso significa que eu e você, servos de Deus, precisamos experimentar a restauração do Senhor a cada dia, nos momentos em que nós nos perdemos ministerialmente. Todos nós experimentamos fases, todos nós experimentamos momentos em que a poeira do dia a dia sobrevém sobre a nossa vida ministerial, sobre a nossa vida cristã, e nós precisamos ser encontrados. Não é o foco aqui hoje colocar e estudarmos a dracma, porque a dracma tem um valor extraordinário, tanto cultural, quanto social, quanto ministerial, mas não é o foco aqui hoje. Quando nós olhamos que Lucas relata a parábola da ovelha perdida, a ovelha, esta ovelha linda, maravilhosa, ela estava no aprisco. Ela estava no aprisco. Ela fazia parte das 100 ovelhas. Mas por um determinado momento, o que aconteceu? Ela saiu do aprisco, se desgarrou e ficou longe do aprisco. Deixou de ser ovelha? Sim ou não? Não deixou de ser ovelha. Ela continuou sendo uma ovelha. Mas como ovelha, naquele momento ela se desgarrou. E o pastor amado, que é Jesus Cristo de Nazaré, o servo do Deus vivo, o pastor que cuida das ovelhas, o pastor olhou aquela ovelha desgarrada, não abandonou as 99, deixou no aprisco, lugar seguro, lugar de alimento, mas o pastor foi ao encontro daquela ovelha e colocou nos ombros e trouxe aquela ovelha. Esta ovelha possivelmente estava ferida, estava machucada, estava magoada, estava com fome, mas o fato é que Jesus trouxe novamente esta ovelha. Muito bem, nós somos ovelhas do bom pastor. Às vezes machucamos, às vezes ferimos, às vezes distanciamos, mas continuamos sendo ovelhas. Na nossa tristeza, na nossa solidão, na nossa angústia, nos carrapichos que às vezes sobrevêm sobre a nossa vida cristã, mas continuamos sendo ovelhas. Mas o terceiro momento desta parábola, ele é fascinante, por quê? Porque mexe agora com um nível diferente, não é mais com a dracma, não é mais com a ovelha, mas é com o filho. Aliás,
diga-se de forma correta, com filhos. Porque nesta casa, tínhamos dois filhos. E um dos filhos, evidentemente, apressadamente, por forma até imatura, pediu ao pai uma parte que era a herança que lhe cabia. O pai amoroso, mesmo entendendo que não era o momento, mas o pai amoroso permitiu que aquele filho tivesse liberdade. Aquele filho, então, optou pela liberdade que se transformou em libertinagem. Mas ele continuava sendo filho. Você concorda comigo? Sim ou não, igreja? Sim, continuava sendo filho. Mas eu não consigo compreender, mesmo olhando para estes detalhes daquela casa, era uma casa próspera, era uma casa segura, era uma casa sólida, era uma casa que tinha direcionamento, era uma casa que tinha provisão, era uma casa que tinha acolhida, era uma casa que tinha todas as características para o filho continuar guardado naquela casa. Ele poderia ter pegado a herança e usado bem a herança, usado para a obra missionária, usado para a obra de evangelismo. Ele poderia ter pegado aquela herança e investido de forma sábia, como o bom samaritano fez, ou como aquele que recebeu a herança do Senhor fez. Ele poderia ter feito isso, mas em determinado momento ele optou, por livre e espontânea vontade, de fazer mau uso daquela herança. Nós às vezes fazemos isso também, não é verdade? Às vezes nós estamos na casa do Senhor, aqui. Não vamos dizer que a casa do Senhor é apenas as paredes, porque as paredes não configuram a casa do Pai. Mas nós muitas vezes estamos em um lugar seguro, em um lugar de providência divina, em um lugar de pão celestial. E no entanto, voluntariamente, nós nos afastamos. Significa que está desviado? Não estou falando de desviado. Não estou falando de pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. Estou falando de filhos que por algum momento optou em caminhar só. Por algum momento abriu mão da graça. Por algum momento abriu mão da estrutura que o Pai reservou para nós. Este filho, ele se distancia, mas continua sendo filho. Mas existe um determinado momento, e aí eu quero que você veja comigo, em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Aliás, vamos direto ao versículo 17. Lucas 15, 17. E é exatamente aqui que eu quero lançar âncora deste tema, fome da alma. Fome da alma. O filho se distanciou, não obstante continuar sendo filho. O filho gastou tudo que poderia ser gasto. O filho optou por não caminhar na graça e na cobertura do pai. Mas houve um momento que este filho, mesmo sendo filho, e depois falaremos um pouquinho do segundo filho, este filho teve fome. Teve fome. Sendo filho, tendo a herança, ainda que não era a herança que ele já havia gasto, mas ele ainda era filho e tinha direito a uma herança. Tendo um lugar seguro, mas distanciado daquele lugar seguro, este filho teve fome. E aqui eu quero ler com você esse versículo. E caindo em si, ou seja, depois de analisar todo o contexto, depois de observar todas as situações, depois de fazer uma análise do que ele tinha no passado, ele tinha casa, tinha pão, tinha segurança, tinha direção, tinha a graça do Pai, ele tinha prosperidade, ele tinha tudo que lhe era cabível como filho. Mas por uma determinada situação e decisão, ele se afastou de tudo isto, mesmo sendo filho, nesse determinado momento, ele caiu em si. E hoje, o propósito da palavra aqui com você, que é dracma perdida, que é dracma, que é ovelha perdida, mas é ovelha,
que é filho pródigo, mas é filho, em algum momento da nossa vida, nós experimentamos isto. Lembre-se que dracma perdida não significa pessoa desviada. Lembre-se que ovelha distante do aprisco não significa pessoa desviada apenas. Lembre-se que filho pródigo não significa homem ou mulher desviado, mas homens e mulheres que por algum momento precisa experimentar a restauração do Espírito Santo. Em algum momento. E neste momento é exatamente quando eu e você caímos em nós mesmos, no sentido assim, poxa vida, o que eu estou fazendo? Onde eu estou? Qual é o tipo de fome que eu estou experimentando? Seja na ausência do exercício ministerial, seja na vida cristã cotidiana, seja na minha particularidade cristã, qual é a área que eu preciso ser restaurado, sabendo que eu tenho um chamado, sabendo que eu tenho o cuidado do pastor amado, sabendo que eu faço parte de um aprisco, sabendo que eu sou o filho amado do Pai, qual é a área que eu preciso ser restaurado? Isto acontecerá somente quando você descobrir a fome que há em você. A fome. O filho retornou para a casa do pai quando ele descobriu a fome. A fome. E hoje, lamentavelmente, a igreja, e eu digo a igreja brasileira, e não apenas a igreja brasileira, mas a igreja americana, a igreja europeia, a igreja asiática nem tanto, mas nós, o povo de Deus, nós passamos fome estando na casa do pai ou estando distante. Veja comigo este filho, ele nos mostra aqui 4 tipos de fome. A fome física, fome de alimento. A crise, a ausência do alimento revelou que ele precisava voltar às suas origens. Mas este rapaz também teve fome emocional. Ele perdeu a segurança, perdeu o carinho do pai, perdeu a comunhão familiar. E ele caiu em si e percebeu que aquela fome emocional estava roubando dele a identidade. Identidade de filho, identidade de amado. Distanciado de Deus, distanciado da casa, distanciado do cuidado. Quando nós somos distanciados daquilo que nos dá segurança, as nossas emoções entram em conflitos. E hoje nós experimentamos centenas e milhares de homens e mulheres de Deus que vivem e sobrevivem pelos remédios comprimidos, os diapasãs da vida. Tinha que chamar o pastor Ricardo aqui para falar o nome desses comprimidos, né? Mas enfim, por quê? Por que esse desequilíbrio emocional do povo de Deus? Do filho, da ovelha, da dracma. O que Lucas está querendo nos ensinar, direcionado pelo Espírito Santo, a respeito dessa fome emocional? Desejo de pertencimento. Meu Deus, quantos de nós, servos de Deus, não nos sentimos acolhidos e amados pelo Pai? Pelo Pai. Não estou falando pelo patrão, não estou falando pelo cônjuge, não estou falando pelo filho, mas a fome emocional, ela começa quando a ausência do pai é percebida. Mas esse filho também, ele sentiu fome espiritual. A saúde espiritual, ministerial, a comunhão com o Pai. E comunhão é o que nos dá a base. Comunhão é o que norteia a vida cristã. Comunhão é o que fortalece os meus pés. Comunhão é o que me faz servir ao Senhor com alegria. Este rapaz perdera a comunhão com o pai. No entanto, nós sabemos, você sabe muito melhor do que eu, que o pai sempre esteve naquela estrada, naquele caminho, na porta da casa, de braços abertos, esperando, desejando, ansiando pelo retorno do filho, porque o pai sempre deseja a comunhão com o filho, por pior que seja o filho, o pai e a mãe.
Eu me lembro, uma época nós fizemos um trabalho no sistema prisional de Goiânia, e é impressionante, principalmente a maternidade, a mãe. Para a mãe, o filho não tem defeito. E nos dias de visita familiar, encontrávamos ali dezenas de mães. É o meu filhinho querido, é o meu filhinho, é a corda do meu coração. E a presença daquele pai aguardando esta ação do retorno do filho, mostra para nós que o filho estava com esta fome espiritual, buscando a comunhão do pai, e além disso ele tinha fome existencial, falta de propósito, falta de dignidade, necessidade de restauração do seu eu. Se nós parássemos para analisar juntos, se nossos pastores, se nós tivéssemos a oportunidade de ouvir cada um de vocês que aqui estão, cada um de nós, com certeza absoluta, teríamos alguma área que precisaria ser reforçado em nossos propósitos. Qual é o propósito de servir a Deus? Qual é o propósito de ser um servo de Deus? Qual é o propósito de caminhar em direção às mansões celestiais? E nós passamos fome porque não sabemos o propósito de tudo isto. Hoje as mídias sociais roubam de nós os propósitos. Nós começamos o Sexta On este mês falando do contexto do desigrejado. Eu pergunto para você, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, você ouvia esse termo desigrejado? Não tinha esse termo desigrejado. E agora, pela falta de propósito do povo de Deus, nós buscamos uma ovelha que é ovelha, mas está distanciada. Buscamos uma dracma que é dracma, mas está fora do seu contexto, fora do seu propósito. E tentamos buscar filhos pródigos que são da casa do Pai. E é isto que Jesus está nos ensinando com esta parábola. Mas hoje eu quero deter com você apenas a fome. Fome. Quem já passou fome sabe o que significa isso. Mas a fome da alma. Que vem a ser a fome da alma? A fome física nós conseguimos estabelecer. Eu agora estive em Israel e visitei o Museu do Holocausto. É o mais completo, é o melhor museu sobre esse tema, está lá em Jerusalém. E é impossível você visitar aquele museu em menos de 3 horas. Mas é impossível também, nos primeiros 10 minutos, você não chorar. Porque você olha uma nação estabelecida com seus comércios, com a sua prosperidade, e basicamente de uma noite para o outro, ou seja, em semanas, tudo começa a ser destruído. E o que vem quando a destruição chega no holocausto? A fome. A fome. E em todo o processo do holocausto, em todos os anos que se seguiram, o tema principal do holocausto não foram os fornos, não foram a tirada dos bens, o tema não foi a separação das famílias, o tema que esteve em todo o holocausto foi a fome. Sabe por quê? Porque a fome dói. Você olhar um adulto com 32 quilos, o que sobra de 32 quilos de um adulto, além dos ossos e da pele? Você olhar aquela geração que era próspera, era forte, tinha tudo, e de repente está só pele e osso. Ninguém consegue discernir a emoção com fome. Falar do físico eu consigo dimensionar, mas a alma faminta não há possibilidade de dimensionar. Mas a resposta
ela existe e ela já foi providenciada pelo nosso próprio Criador. Quando nós olhamos, por exemplo, no Éden, lá no Éden, nós observamos que o alimento e a fome estiveram juntos ali. A desobediência teve algo a ver com o alimento. E depois que o ser humano desobedeceu, infelizmente, o que aconteceu? Começamos a passar fome. E aí, emocionalmente, a nossa alma se distanciou do Criador. Nós olhamos também quando a falta de pão chega na casa de pão. É o caso de Amós, capítulo 8, versículo 11. E isto me preocupa muito, por quê? Porque hoje a igreja brasileira, a igreja é a casa do pão, mas nós não temos pão de qualidade para oferecer. As nossas receitas, elas ficaram tão mesquinhas, elas ficaram tão atraentes, que elas não alimentam a nossa alma. Pastor, mas nós estamos em uma igreja que ensina a palavra. Glória a Deus, mas eu não estou me referindo apenas a esta igreja. Se você olha as igrejas, os ministérios, os líderes brasileiros, a igreja brasileira, ela passa fome, porque a casa do pão não tem pão. Tem música boa, tem teatro, tem várias encenações, tem muito show, mas tem pouco pão, e o povo brasileiro passa fome da alma porque não se alimenta deste pão. Na casa do pão. Mas olha, quando a fome da alma chega na casa do pão, que é na igreja, o que acontece? Segundo Hernandes Dias Lopes, o povo se desespera. É por isso que nós encontramos servos de Deus desesperados, crentes desequilibrados. É por isso que nós encontramos algumas disparidades, que é uma loucura. Como, por exemplo, pastores recebendo paz de santo no púlpito. Como, por exemplo, líderes religiosos consultando pai de santo. Como, por exemplo, crentes em casa com a sua adega especialíssima em conhaque, em vinhos e em outras situações. Como, por exemplo, crentes servos de Deus embrenhados em relacionamentos extraconjugais. O povo literalmente se desespera. Mas quando falta pão, o povo não apenas se desespera, o povo abandona. E é por isso que hoje uma parte enorme da sociedade brasileira conhece o Evangelho, mas são pessoas desigrejadas. Olha que nome lindo. Por quê? Porque falta pão. Quando falta pão na casa do pão, o povo busca alternativa perigosa. E isto é triste, por quê? Porque o Senhor tem o pão de qualidade, o Senhor tem o pão da vida, o Senhor providencia para nós, para a igreja, o pão da vida, o pão verdadeiro, mas, no entanto, muitas vezes nós, em busca de saciar a fome da nossa alma, nós vamos por caminhos diferentes. E estes caminhos são perigosíssimos. Perigosíssimos. Quando nós olhamos para Abraão, quando em tempo de fome ele foi para o Egito, mentiu, envolveu um novo relacionamento, e até hoje existe uma confusão pela ausência de pão, pela fome da alma que Abraão tentou suprir. Quando nós olhamos não apenas para Abraão, mas Elimeleque e Noemi, em tempo de fome também fugiram para uma terra que era terra pecadora. E ali encontrou morte, encontrou a viuvez. E infelizmente, muitos de nós experimentamos isso também. A solução não é fugir da casa de Deus. A solução não é simplesmente desesperar. Qual é a solução deste grande problema? Da fome da alma. Muito bem. Abra comigo a sua Bíblia. Em Mateus 4:4. Quando o filho pródigo teve fome,
ele fez uma análise e ele pensou, agora eu preciso retomar a minha vida, preciso voltar. E o primeiro desafio para mim e para você nesta manhã é voltarmos e saciar a nossa alma com a palavra. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. O que está escrito, igreja? Só um minutinho. Nem só de pão viverá o ser humano. Servo de Deus. A igreja onde você congrega, por mais que nós nos esforcemos para ministrar a palavra através dos cursos Conectes da Geração Mulher, que são mais de 8 temas, dos Conectes de família, que são mais de 20 famílias estudando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus com mais de 400 pessoas, por mais que nós esforcemos em trazer aqui neste altar a palavra de Deus, o pastor de vocês se esforça ao máximo para ministrar a palavra de domingo, na quarta-feira, os pastores, a equipe pastoral, o nosso foco é a palavra, mas isto não é suficiente para você saciar a fome da sua alma. Sabe por quê? Porque alguns de vocês vêm na igreja na ceia. Alguns de nós optamos em vir na igreja domingo pela manhã, ou quarta-feira, quarta profética. E nós nos distanciamos da casa do Pai, por quê? Porque não nos alimentamos. A nossa alma começa a ter fome. E a resposta para isso, eu quero pedir ao Guimel que nos ajude. E eu quero que você compreenda qual é a resposta para essa fome da palavra. A igreja não é suficiente. O seu seguidor da mídia social lá, o seu, sei lá o nome daquele povo que é famoso nas mídias sociais, não é suficiente. Você acompanhar o pastor A, o pastor B, não é suficiente. Meu filho, você precisa, assim como eu, para superarmos a fome da nossa alma, só existe um único caminho. O único caminho é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Esta é a palavra de Deus, o alimento celestial, o maná do céu. E esta é a palavra. Eu fiz questão de fazer e trazer esta palavra de forma grande para que você entendesse o que eu estou querendo te transmitir. Não é uma palavrinha. Não é uma caixinha de promessa, não é uma porção de domingo de manhã, não é uma porção domingo à noite, não é uma porção da quarta-feira, não é um versículo bíblico que você recebe no Instagram. Não, pelo amor de Deus, é muito mais do que isso. A fome da sua alma será saciado quando você mergulhar, quando você entrar debaixo desta palavra, quando você se esconder na palavra diariamente. Nós precisamos nós somos ovelhas, aparentemente ovelhas saudáveis, mas quantas besteiras nós comemos, quantas fontes nós buscamos. Mas nesta manhã o Senhor trouxe você aqui para dizer a você que a única fonte que sacia a sua fome, a fome da sua alma, sempre foi e sempre será a palavra. Quando o filho pródigo retorna, quem é que está esperando por ele? O pai. E qual é a primeira ação do pai? O pai acolhe com um abraço. O pai não pergunta se ele estava errado, se ele havia perdido, se ele estava faminto. O pai o abraça, o pai o acolhe. E o próprio Deus, o Senhor dos senhores, nos envia o verbo vivo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Ele morre ali naquela cruz, naquele calvário, e o verbo vivo, que é a palavra de Deus, nos acolhe para irmos para as mansões celestiais. Mas, no entanto,
No entanto, nós não lemos a palavra. É triste, irmãos, porque existe mais de 3.600 versões de Bíblias no mundo. No Brasil, mais de 150 versões, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do idoso, Bíblia do pet, Bíblia da Maria, Bíblia do José, Bíblia do Pedro, Bíblia da mulher, Bíblia disso, Bíblia daquilo, mais de 150 versões. Nós temos uma mesa completa e farta, mas no entanto passamos fome, porque a Bíblia está servindo só para a história e não para nos alimentar. Posso te perguntar, esta semana, quanto tempo você leu a Bíblia? Posso te perguntar qual é o seu horário específico que você se dedica para ler a Bíblia? Posso te perguntar se você tem um tempo e um local específico para que o Pai te acolha? Posso te perguntar? Você teria coragem de responder e dizer, não, pastor, o meu pai me acolhe todos os dias, é o meu horário com ele. Eu leio 3 capítulos, 4 capítulos, dedico 20 minutos à leitura audível da palavra, porque eu ouço Deus falar. Deixa eu te falar algumas situações aqui. Qual é o benefício espiritual de se alimentar da palavra? Revela quem Deus é, gera fé, alimenta o espírito, santifica, purifica, fortalece na tentação, ensina a vontade de Deus, traz discernimento espiritual, aproxima-nos do Pai, conserva a esperança, renova a nossa mente, gera paz, liberta da ansiedade, consola no sofrimento, corrige pensamentos, fortalece a confiança, produz alegria, cura o coração ferido, dissipa o medo, restaura a alma, corrige o caráter, ensina o que é certo, guia nas decisões, impede de pecarmos, estimula o perdão, desperta a compaixão, ensina a humildade, conduz a integridade, molda a consciência, restaura a família, fortalece amizades, ensina o amor fraternal, promove unidade, estimula a generosidade, ensina a liderança servidora, promove reconciliação, cultiva a empatia e edifica o corpo de Cristo. São apenas 50 adjetivos dos mais de 1.200 que existem. Olha, é difícil ouvir de um servo de Deus que fala, pastor, eu não sou forte o suficiente. A minha alma tem fome. Aqui está a resposta. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você sabia que existe uma missão que gasta milhões de dólares para passar um grande avião na China, de tempos em tempos, com milhões de folhas, milhões de versículos. Apenas versículos, apenas trechos minúsculos da Bíblia, e eles passam aquele avião acima da parte que a China não pode alcançar, acima da área aérea ali, e soltam aqueles papéis, e aqueles papéis caem em toda a China, e alguém, um chinês, que vive naquele contexto de perseguição, encontra a palavra, e a sua alma começa a ser alimentada, e ele começa a entender que Jesus é sim o pão da vida, que eu não preciso passar fome. Gente, mas eu estou no Brasil com tantas Bíblias e passo fome, que desastre é este? Que desastre é este? Será que é necessário nós nos encontrarmos com a perseguição para nos alimentarmos do pão celestial, do maná de Deus que foi enviado dos céus para nós? Será que eu preciso contar para você a história do desenvolvimento da palavra? Mais de 1.600 anos, 40 diferentes autores com um propósito, nos alimentar. Eu, quando recebi da parte de Deus essa direção dessa mensagem, eu já comecei a orar. Falei, Senhor, não me dê nada de diferente, que eu consiga só ministrar, Senhor.
E aí o Espírito Santo falou, imagina uma Bíblia grande. Eu falei, Senhor, eu não vou imaginar nada, Senhor, eu não quero imaginar nada. Imagina uma Bíblia grande, você precisa mostrar para a igreja que a Bíblia é maior do que eles. Você precisa mostrar para a igreja que a igreja precisa entrar na Bíblia. Você precisa mostrar para a igreja. Aí eu assisti a mensagem do Hernandes Dias Lopes falando da palavra preciosa. Aí o Senhor falou, mas está vendo, ele não mostrou uma Bíblia grande. Eu falei, Senhor. Aí fui para o Luciano Subirá, assistiu a mensagem do Subirá e falei, Senhor. Aí ele falou, está vendo, ele também não mostrou uma Bíblia. Eu falei, tá bom, Senhor, vou colocar a Bíblia, tá joia. Aí liguei para alguém, ô irmã, você pode fazer uma Bíblia para mim? Ô pastor, posso e tal. Aí o senhor falou, não é ela que vai fazer, é você. Não adianta você querer pagar. Aí, meus irmãos, eu vou almoçar em casa e volto a pé. Eu trabalho aqui na igreja e moro próximo da igreja. Voltando da igreja, voltei, sempre volto por aqui, pela Avenida Industrial. E naquela tarde o Senhor falou assim, hoje você vai voltar pela Dom Pedro. Eu falei, vou voltar pela Dom Pedro, que eu sou muito obediente. Quando cheguei em frente a uma concessionária, o que eles estavam tirando da concessionária? Uma caixa de papelão. Aí o Senhor falou, olha aí a sua Bíblia, pode pegar e levar e fazer a Bíblia. Então, eu faço isso com muito temor, porque eu quero que você compreenda que a palavra de Deus, ela é extraordinariamente maior do que você, ela vem dos céus. Eu quero que você compreenda duas situações nesta manhã. Você não precisa passar fome, porque o maná celestial está à sua disposição, e você tem que estar escondido neste maná celestial. Quando as pessoas olharem para você, tem que ver a Bíblia. E olha, eu gosto tanto da palavra de Deus, que eu sou capaz, todos os dias, de mergulhar nesta palavra e fazer como uma criança quando vai para a neve. Senhor, tua palavra é vida, tua palavra é saúde para os meus ossos. Tua palavra é o pão do céu que desceu para mim. Tua palavra me conforta, me consola. Tua palavra é mais doce que o mel. Tua palavra me fortalece, tua palavra me livra de todo pecado, tua palavra me protege, tua palavra é a tua presença na minha vida. Você precisa experimentar a palavra de Deus. Você não pode mais continuar passando fome. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para dizer que você não pode mais continuar passando fome. Você precisa sim da palavra de Deus. E hoje você não tem mais desculpa, porque eu desenhei, fiz a caixa, para que você entenda, pelo amor de Jesus. Se você não entendeu, eu vou pedir ao anjo do Senhor para te explicar. Separe um tempo, saia das mídias sociais e separe um tempo de qualidade para a palavra. Faça isso, porque esta palavra saciará a fome da sua alma. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Vamos orar para que o Senhor te dê fome da palavra? Amém. Eu sei que muitos de nós não temos mais apetite pela palavra. Eu já estou na 9ª. Sabe que você vai cair? Se cair não tem problema. Eu já estou na 9ª Bíblia que eu leio, a 9ª versão. E olha, cada vez que eu me proponho a ler a Bíblia, é algo inovador, é algo diferente. E hoje eu quero orar para que o Senhor coloque fome pela palavra no seu coração. Você não vai orar por nada diferente, você vai orar só pela fome, pela palavra. Você será acolhido pela palavra, quando você separar um tempo específico, um lugar adequado, para ouvir a voz de Deus te orientando em tudo. Mas não use a palavra de Deus como caixinha de promessa, não use a palavra de Deus de forma mesquinha, mas use a palavra de Deus de forma sólida. De forma sólida. Comece no Gênesis. Ah, pastor, o Gênesis é muito complexo. Não é. O Gênesis revela quem você é. E meninos, ainda estou na metade da pregação.
O Gênesis revela quem você é. Pastor, a palavra de Deus foi escrita só para os israelitas? Não, mentira de Satanás. A palavra de Deus é para o povo de Deus. E eu e você somos povo de Deus. Antes dos israelitas, ele já havia nos escolhido. A promessa que ele fez a Abraão, somos filhos da fé, somos filhos daquele que existiu antes que o mundo existisse. Portanto, a sua palavra é para nós. Fecha os teus olhos. Pai querido, nós pedimos ao teu Santo Espírito nesta manhã, que nos dê, Senhor, novamente o desejo, a fome pela tua palavra. Muitos de nós, Senhor, não conseguimos ler a tua palavra, nem ouvir a tua voz. Mas nesta manhã que o teu Santo Espírito abra, Senhor, um caminho novo. Pai, nesta manhã muitos de nós estamos como aquele filho pródigo, aquele que saiu de casa. E tem muitos, Senhor, que estão como aquele filho pródigo que estava em casa, que não sabia usufruir da tua graça, da tua palavra, da tua bênção, da tua promessa. Mas nesta manhã, Senhor, abrimos o nosso coração. O Espírito Santo de Deus cria em nós a fome pela tua palavra. Nós precisamos da tua presença, e a tua presença é a tua palavra. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos desde agora e sempre. Se você concorda, diga amém. Amém. Muito bom. O segundo aspecto para saciar a fome da nossa alma, é óbvio que você já sabe, mas eu quero também falar um pouquinho sobre ela. O pai, quando recebeu o filho que estava distanciado, que era filho, fazia parte daquela casa, o pai não apenas o acolheu com a palavra, mas o pai colocou de volta uma aliança, um anel, um compromisso, uma intimidade. O filho, quando portava o anel, ele era o representante da família, ele podia falar da família, ele podia falar em nome daquela família, ele tinha autoridade. Por quê? Porque a autoridade provém de intimidade, de comunhão. E a comunhão, só existe um único caminho para obter a comunhão e para saciar a fome da alma. Sabe qual é o caminho, igreja? Vou fazer isso bem aqui, pertinho de você, para que você entenda. É esse aqui. É dobrar os joelhos diante do Pai. É gratidão. Pai, eu preciso falar contigo. Preciso falar desta emoção que está um pouco diferenciada. Preciso falar desse coração que está amargurado. Pai, eu preciso falar sobre a minha família. Pai querido, hoje eu tenho algo importante para fazer e eu não consigo sem a tua presença. Pai, por favor, me direciona, me ajuda. Espírito Santo de Deus, eu quero ouvir a tua voz naquela decisão. Espírito Santo de Deus, hoje eu tenho uma viagem e eu preciso, eu estou planejando viajar de ponto A a ponto B. Preciso da tua direção. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o meu companheiro, amigo, intercessor. Interceda por mim diante do Pai. Senhor, ouvir a tua voz é melhor do que tudo. Senhor, a tua voz é preciosa, a tua voz é extraordinária. Eu quero ouvir a tua voz. É dobrar os joelhos, é a oração. A oração. Meus irmãos, novamente é vergonhoso. Vou falar da minha categoria. Não é uma categoria profissional, mas vou falar daquilo que é o meu ambiente. Que eu trabalho muito com liderança ministerial, com pastores. E é uma vergonha o quão poucos pastores oram. É uma vergonha, o pastor tem tempo para ir festejar, o pastor tem tempo para celebrar, o pastor tem tempo para fazer diversas situações ministeriais, mas não tem tempo para dobrar os joelhos e orar e pedir ao Senhor. Imagine as ovelhas. Imagine as ovelhas. Se os líderes, os sacerdotes, os chamados do Pai, não tem tempo para o Pai. Você imagina as ovelhas que muitas vezes ouvem vozes de estranhos e se desgarram e ficam longe do Pai. Assim como o filho pródigo, perdem a dignidade, perdem a comunhão.
Eu estive agora no Egito, em Israel e no Egito, e lá no Egito conheci uns beduínos. Existem 3 tipos de camelos, todos eles indicados para longa distância, todos eles com muita força, todos eles têm as suas habilidades. Mas o camelo, depois de uma longa jornada, de muito peso nas costas, ele quando chega ao seu destino, por natureza dele, ele não consegue dobrar os joelhos. É a natureza dele. Aí o beduíno tem que pegar uma varinha bem fininha e causar choques na direção das suas pernas, para que os nervos, os músculos, as cartilagens relaxem e ele consiga dobrar os joelhos para tirar a carga e tirar a pessoa também que está em cima do camelo. Eu andei em um camelo ali, é uma situação preciosa, parece que você está andando de Mercedes. Mercedes tudo destruído, é terrível. Mas enfim, o camelo, depois de uma longa jornada, ele precisa levar esses choques nos joelhos para dobrar os joelhos. Olha, será que você precisa também levar alguns choques aí para dobrar os joelhos? Será? Na sua saúde, na sua família? Não espere isso não, irmãos. Faça o quarto de guerra. Separe um lugar no seu apartamento. Pastor, meu apartamento é tão pequenininho, não interessa. Separe um lugar. Separe um lugar. Todos os nossos imóveis, sempre quando nós mudamos, a primeira coisa que nós fazemos é separar o lugar do encontro. O lugar do encontro. Eu preciso me encontrar com o Pai, preciso falar com o Pai. De madrugada é o melhor momento. Não é que o Pai te ouça, Ele vai te ouvir qualquer hora. Mas de madrugada eu me encontro nas madrugadas. E olha só o que a oração faz. Aproxima de Deus, aprofunda a intimidade com o Pai, sensibiliza a voz do Espírito Santo, fortalece a fé, santifica o coração, consolida a dependência de Deus. Olha que lindo isto, renova a esperança, traz discernimento espiritual. Tudo isso aqui tem referência bíblica. Se você quiser, eu compartilho com você depois do sermão. Fortalece a obediência, reveste com poder espiritual, traz paz interior, liberta do medo, cura o coração ferido, renova as forças e assim sucessivamente. Mais de 350 possibilidades de benefícios que a oração faz para o servo de Deus. Comece com 5 minutos. Pastor, eu tenho dificuldade. Faça uma relação. Hoje, no meu tempo de oração, eu estarei orando pela minha família. Quem é a minha família? O José, o Pedro, a Maria e a minha esposa Filisberta. Faça uma relação. Converse com o Senhor de forma detalhada. Não tenha os pés aligeirados para se apresentar diante do Senhor. É isto que o sábio Salomão já nos orienta. Hoje nós somos apressadamente, aligeiradamente diante do Senhor. Senhor, abençoa essa comida, amém. Senhor, estou indo trabalhar, o carro já está ligado, estou com a mão no volante, vou pisar na embreagem, abençoa o meu dia, amém. Senhor, eu vou dobrar os meus joelhos aqui do lado da cama porque é mais fácil. Senhor, eu vou orar embaixo da coberta que é mais fácil. É mais fácil sim, mas isso não sacia a fome da sua alma. Senhor, eu vou orar com os pastores da igreja, não sacia a fome da sua alma. Senhor, eu vou orar lá no Conect Geração Mulher, não sacia a fome da sua alma. Senhor, eu vou orar com a irmã missionária, não sacia a fome da sua alma. Senhor, eu vou orar com esse pastor aqui da internet, ele é maravilhoso, não sacia a sua alma. O que sacia a mim e a sua alma é orarmos com o Pai, exclusivamente com o Pai. É com o Pai. Dobre os seus joelhos. Dobre os seus joelhos. O batista também dobra os joelhos. Não é só o pentecostal assembleiano, ou Deus é amor, ou outras. Por quê? Porque nós somos servos de Deus. E o servo de Deus se coloca à disposição da acolhida do Pai. O servo de Deus recebe do Pai autoridade através da oração, direção. Pois muito bem, o filho, além de receber
esta acolhida, além de receber a chamada, a intimidade, o filho recebeu o que? O alimento, o melhor alimento. O que o pai disse para ele? O pai disse para aquela família, para o irmão, aliás, o irmão soube depois, mas o pai preparou o melhor alimento. O bezerro já estava cevado, aquele especial. E eu quero pedir para que o Guimel prepare para nós uma mesa aqui nesses últimos 5 minutos. Falaremos um pouquinho deste ato de saciar a nossa alma. Muito obrigado, Guimel, pela sua gentileza em nos preparar esta mesa. Vamos virar esse forro. Isso, assim fica mais bonitinho. Te ajudando. Olha o que o pai prepara para você. O pai não prepara uva para você simplesmente. O pai prepara alegria, saúde, prosperidade. Nesta mesa, o pai prepara para você o que é de melhor. O que tem de melhor na face da terra, o Senhor prepara para você. Mas é necessário que você se aproxime desta mesa. É necessário que você esteja conectado com o alimento do céu. É necessário que você entenda e compreenda o valor de uma mesa preparada unicamente e exclusivamente para você. Guimel, obrigado. Olha, tem algumas regalias que a gente de vez em quando faz. E esse tempo atrás eu saí com a minha namorada, a Daniela Alonso, 25 anos namorando com ela já, tem 2 certificados maravilhosos, um de 21 e um de 11. E aí nós fomos em um lugar, e naquele lugar, eu não sabia, mas estava previsto um café da manhã normal, só que o café da manhã foi servido por 2 chefes. Falei, gente, que chiqueza. Chegaram, perguntaram, o que vocês desejam nesta manhã? Aí eu falei, eles foram lá, ligaram e fizeram tudo ali. É uma sensação tão gostosa de ser cuidado, de você comer aquilo que você desejou naquele momento. E é esta mesma sensação que você precisa entender do Pai. Não tem comida velha para você. Não tem comida do passado, comida enlatada. O Espírito Santo de Deus tem algo novo todas as manhãs. Não existe comida podre. O Senhor não serve resto. O Senhor prepara uma mesa todas as manhãs para você. E Ele te aguarda com o bom e melhor que Ele tem para oferecer para o filho. Por que passar fome? Me diga, por que passar fome? Se você tem a palavra, se você tem a intimidade e se você tem a mesa. Mas esta mesa também nos faz lembrar de algo que é extremamente importante e que hoje, infelizmente, nós pouco praticamos, que é o jejum. O jejum. É importante nós continuarmos praticando o que o Senhor Jesus nos ensina. Mais de 150 vezes o Novo Testamento fala de jejum. É benefício para o espírito, é benefício para a alma, é benefício para o corpo. Sabe, você saber que tem uma mesa farta e você chegar diante do Senhor e falar, Senhor, esta mesa está maravilhosa. Que precioso, obrigado pelo pão de cada dia. Mas hoje, Senhor, eu quero dedicar a minha vida, eu quero colocar diante de Ti o meu corpo em sacrifício vivo. Hoje eu ofereço, Senhor, a minha vida, a minha alma, ofereço o meu corpo diante de Ti e eu abro mão do alimento, eu celebro o alimento, mas eu quero Te agradecer, eu quero honrar o Teu nome através do meu corpo como sacrifício vivo e eficaz. E não me venha com essa que você vai jejuar de Netflix, porque se você está precisando jejuar de Netflix, é porque você está viciado, você precisa de libertação. Não, me venha essa, pastor, eu vou jejuar de Coca-Cola. Se você está viciado em Coca-Cola, você precisa de libertação e não de jejum.
Pastor, eu vou me fazer um jejum das séries que estão não sei onde. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão, pare com isto. Isso aí é necessidade de libertação. Eu fiquei estarrecido num congresso de jovens, quando o líder de jovens, irmãos, nós passamos a semana inteira jejuando de Coca-Cola, para estarmos aqui, o Senhor nos abençoava. Eu falei, mas que raio de jejum é esse? A Bíblia nem fala de Coca-Cola, a Bíblia nem fala de Netflix. Como é que você consegue jejuar de uma coisa que não está na Bíblia, pelo amor de Deus? Pastor, mas isso aí é a modernidade. Não, a modernidade para o servo de Deus e para atingir o coração de Deus, ela tem que ter Bíblia. Se tem Bíblia, vai mexer com o coração de Deus. Se não tem Bíblia, não mexe com o coração de Deus. E é muito impressionante quando você se propõe a jejuar. Só quem já passou por lá sabe o que significa isso. O dia que você se propõe a jejuar, o dia que eu me proponho a jejuar, aparece um irmão abençoado, pastora Raquel. Pastora Edmar, que bênção. Hoje eu trouxe o senhor aqui, nós vamos almoçar na churrascaria, naquela churrascaria ali do São Caetano, aquela que custa R$200, que tem churrasco. Falei, irmão, é hoje mesmo? Pastor, só hoje. Oh, meu Deus, hoje eu vou perder. Esses dias eu estava no jejum, e aí uma família me chamou para orar por um aniversário, não sei o quê. Eu achei que era só orar pelo aniversário. Cheguei lá, um condomínio de alto padrão, a churrasqueira com 200 tipos de carne, aquela coisa toda. E a família, pastor, vamos, oramos, aí vamos comer, pastor. Falou, irmão, hoje eu não posso. Não posso mesmo. Porque hoje estou me dedicando a celebrar ao Senhor pelo alimento de cada dia que Ele provê na minha vida. Vamos colocar-nos de pé. Agora sim, se os irmãos da música... Deixa eu te falar um pouquinho sobre o que o jejum faz para saciar a sua alma. Olha só, o jejum tem o poder de trazer o silêncio para o barulho da sua alma. Sabe essa inquietação que você está vivendo? Jejue. Coloque diante do Senhor, Senhor, eu vou fazer o jejum bíblico, seja ele integral, seja de 6 horas, de 10 horas, seja de 24 horas ou de 3 dias. Se você for jejuar 3 dias, tenha o hábito de jejuar antes um dia e meio, 2 dias. Não vá direto para os 3 dias, que o primeiro jejum que eu fiz de propósito mesmo foi de 3 dias, e depois que eu terminei o jejum, fui parar no hospital desmaiado, porque eu estava com tanta fome que... Então não faça isso. Não faça isso. Eu estava na Argentina ainda, terminei aquele jejum e comi uma comida forte que eles chamam lá, foi comer, desmaiar e ir para o hospital. Então faça o jejum bíblico. Hoje tem diversos sites aí que orientam jejum bíblico. A Bíblia. O que mais que o jejum nos traz? Traz clareza mental, quebra ciclos de ansiedade, nos corrige as intenções dos nossos corações. O jejum nos une e nos desperta para a paixão ministerial. Olha, não adianta eu ficar falando aqui de características do jejum, porque só quem se propõe a jejuar sabe o que isso significa. É maravilhoso, é precioso demais. Crie um hábito de ler a palavra, de orar e jejuar. O filho pródigo encontrou tudo isso quando ele retornou à casa do pai. A sua alma, se tem fome, você encontrará tudo isso quando você se propõe. Decide, Senhor, eu quero, eu preciso. Eu quero, Senhor, eu quero a tua presença. Só isso que eu quero, é a tua presença. É a tua presença. Sabe quando Moisés encontrou com Deus naquele momento fatídico que Deus queria abandonar todo mundo? Moisés foi taxativo: Senhor, se o Senhor não estiver, se a tua presença não estiver, não vou. Pode mandar o anjo, o arcanjo, o querubim, o serafim, se a tua presença não estiver, eu não irei. Séculos depois, os discípulos olham para o pão da vida e olha para o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, e dá a mesma pergunta, e faz a mesma pergunta: Senhor,
A quem iremos nós se tu és a resposta? E hoje, você também pode fazer esta mesma pergunta ao Senhor Jesus. Senhor, aonde? A quem irei se tu és a resposta? Eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje, a partir desta manhã, você será o filho da casa do Pai, com saúde, com saciedade e equilíbrio, mas com sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Como esta é uma igreja do altar e eu respeito muito isto, eu quero convidar aqui à frente quem quiser vir para nós fazermos a oração, apesar que eu acho que toda a igreja precisará desta oração, todos nós precisaremos orar juntos. Mas você que tem dificuldade, ler a Bíblia, orar e jejuar, faça um ato de fé no mundo espiritual. Se manifeste, ou vindo aqui à frente, ou levantando as mãos, conforme você quiser. Vamos rapidinho, que nosso tempo já está acabando. Venha aqui à frente para que nós possamos orar. Enquanto o louvor canta uma canção aí, nós vamos aguardar que você venha. Pastora Raquel? O ato de você vir à frente, você está publicamente manifestando nas regiões celestiais que uma decisão foi tomada. Mas eu tenho certeza que todos que estão aqui precisamos melhorar. Então você vai, como um ato público, levante a sua mão direita. Vocês também que estão aqui à frente, a pastora Raquel estará orando e nós estaremos estendendo as nossas mãos e fazendo uma aliança, um renovar de aliança com o Senhor nestes 3 propósitos. Pai, nessa manhã, e creia que Ele é um Deus que te ouve, Ele é um Deus que te vê, Ele é um Deus que tem algo de importante para te revelar, e para te revelar na intimidade, como foi pregada nessa manhã. O Senhor é um Deus de renovação, é um Deus que renova as alianças com você. Então não perca tempo, se incline diante do altar da adoração que existe dentro da tua alma. A tua alma está sedenta pelo Senhor, então entrega diante dele as suas necessidades, aquilo que falta entre você e Deus, aquilo que tem te distraído, o que tem te distraído, o que tem te afastado, o que você tem colocado como ídolo no lugar de Deus. O Senhor quer que você abra a mão nessa manhã e que você viva as novidades que Ele tem para a sua vida a partir de agora. O tempo é hoje, o tempo é neste momento, é nesse tempo que o Senhor quer libertar a sua alma das prisões, do cativeiro, da dor, do sofrimento, das perguntas. É hoje que Deus quer fazer por você. Então você não está aqui por acaso, você não veio nessa manhã aqui simplesmente para marcar ponto. Você veio aqui porque Deus te chamou. Você, cada um que está nessa igreja hoje, veio com um objetivo em Deus. Você que está no seu lugar, sinta a presença do Senhor movendo a sua alma, o seu espírito. Deixe o Senhor falar com você nesse momento, que você possa orar e entregar tudo ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos cada pessoa aqui, cada necessidade, cada aflição da alma, cada temor, cada angústia, cada medo, cada sofrimento.
tudo que tem te afastado, ó Pai, da vida de cada um, nós entregamos no teu altar e pedimos a reconstrução do altar nessa manhã. Reconstrói o altar nos nossos lares, nas nossas vidas, naquilo que precisamos nos reconectar com o Senhor. O Senhor é o Deus do amanhã. O Senhor é o Deus da providência. O Senhor é o Deus que toca em cada um neste dia. E nós te clamamos, Senhor, que as mudanças possam chegar a partir de hoje. A partir de hoje, tudo pode ser diferente. Tudo pode se fazer novo. Porque o Senhor é o Deus da vida. O Senhor não é o Deus que te quer ver sofrendo. O Senhor não é o Deus que quer te ver amargurado. O Senhor é o Deus da libertação, da mudança. O que está no teu coração hoje pode ser mudado e transformado a partir de hoje. Por isso creia. Senhor, nós entregamos tudo ao Senhor. Nós confiamos que o Senhor é o Deus da transformação. O Senhor é um Deus que pega as nossas dores e leva contigo. Por isso nós entregamos nas suas mãos a vida dos nossos irmãos nessa manhã. Que o Senhor faça tudo novo. Entrega o teu coração agora. Levanta a tua voz. Igreja, levanta a tua voz. Clama ao Senhor nessa manhã por aquilo que você precisa. Abra o seu coração a Ele. Entrega completamente o teu espírito e deixa o Senhor falar com você. O Senhor quer fazer tudo novo. É o que o Senhor declara nesta manhã. Tudo novo está se fazendo. Creia e se aproxime dele. Pai, nós entregamos tudo ao Senhor e confiamos nas tuas bênçãos, na tua paz e na tua renovação. Por isso, Senhor, que as tuas bênçãos caiam agora sobre cada mão levantada, cada vida que está no altar. Que as tuas bênçãos estejam aqui, Senhor, renovando os corações. É no nome precioso de Jesus que nós oramos e confiamos em Ti. Em nome de Amém. Jesus. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão direita, todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, poderoso, extraordinário, maravilhoso amor de Deus e a comunhão preciosíssima do Espírito Santo continue repousando em nossos corações, não apenas hoje, mas até que Cristo venha nos buscar. E se você concorda, diga amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia.